Bom dia! Bom dia. Tudo bom? Dormiram bem? Não. Eu dormi super mal, Nath, super preocupado que horas eu preciso acordar. E aí, vocês foram? A gente foi e não deu certo. Tipo, não, o que a gente precisa comprar não tem. Depois a gente conversa disso. Então, hoje a gente combinou de fazer uma capacitação sobre grandes festas. E eu trouxe aqui alguns materiais. Vou confessar que não preparei tudo que eu queria ter preparado, mas vamos ver até onde a gente chega. Eu queria falar um pouco sobre as metáforas que a gente tem para grandes festas. Eu vou compartilhar aqui a tela. E aí, quando eu compartilhar aqui a tela, aquela imagem grande nossa vai sumir, tá bom? Sinto melhor. Ó. Então, vamos começar com que narrativas vocês conhecem para Rosh Hashanah Yom Kippur. Aniversário da criação do homem. Aniversário da criação do homem. Que mais? Deixa eu mudar aqui um pouco, então. Vamos lá, pessoal. Vai, Soninha. Achei que ela estava levantando a mão para falar. Não, mas... Ah, não era? Aniversário da criação do ser humano. Ano novo. Ano novo. O que mais? Dia do perdão. Dia do perdão. Aqui. É o final do processo, né? De chuvar. Final do processo de chuvar. Dia do julgamento, quando? Yom Kippur. Rosh Hashanah. Bom, o que mais? Dia de selar o livro. Dia de selar o livro Da vida. da vida. Quando? Yom Kippur. Yom Kippur. Ano novo, Rosh Hashanah, né? Você pode se arrepender nesses 10 dias e mudar o seu veredito. Acho que é isso. O que mais? Dia de ouvir... Vai nos nomes, né? Dia de ouvir o toque do shofar. Dia de ouvir o toque do shofar. Quando? Não, era Hashanah. Rosh Hashanah. Mas, na diáspora, sei lá, na população em geral, é Yom Kippur. Mas não é Yom Kippur, é quando acaba. Quando acaba, é Kippur. É Yom Kippur. A cultura popular, é isso. Entendi. O que mais? Ciclos, né? Começo e fim do novo ciclo. Não, então fim, Começo e fim do ciclo. fim e começo, né? Fim e começo de ciclo. Qual que é a pergunta? Porque eu acho que Quais são as narrativas? A pergunta era, quais narrativas vocês conhecem para Rosh Hashanah Yom Kippur? Qual historinha está por trás? Yonah. Não, Yonah é a leitura que a gente faz, mas Yonah não conta sobre... historinha no sentido de... Você mudou a pergunta. Não, tipo, você explicou a pergunta de um jeito. Tem dia... não sei se é isso, mas Yom Kippur, a história da purificação no deserto, né? Os 2 sacrifícios, o que ia para espiar, ela andar no deserto, o que era sacrificado. Nossa, isso é tão cristão para mim. Não, eu dava um módulo na escola que era como a Bíblia influencia ditados populares. E um dos ditados também... Qual ditado? Bode expiatório. Bode expiatório. 2 sacrifícios no deserto. Aí tive que ensinar isso. Beleza. Então, eu, da minha cabeça, tirei 4 dessas metáforas para as quais eu consegui preparar, não sei se 2 ou 3. E são as 4 que a gente vai conversar um pouco hoje. E que tem a ver com essas histórias. E vamos pensar como a gente consegue trabalhar isso com os nossos alunos. Tá bom? Então, vamos lá para a primeira delas. Perdeu.
Vamos lá. Vocês conhecem esse... Sim, eu gosto muito dele. E aí eu criei uma coisa chamada montanha, que é um monte de terras assim alto, sabe, junto. Vou mostrar a foto para vocês aqui. Aqui está a montanha. Olha aqui, ó. A minha ideia aqui é espalhar pelo planeta mesmo, com vários formatos e tamanhos, tá, Deus? Se eu fico à vontade quanto a isso. E o legal da montanha é que você pode subir aqui, ó. Você tem uma vista maravilhosa, né? E mais por conta da localização também, que é bem legal. Bom, é isso. Aí a montanha, pensei nisso. Adorei montanha, viu? Ai. Adorei montanha. Incrível. Máximo. Ótimo. Ei, podia lançar umas com gelinho em cima, Gelo é legal. né? Eu até pensei, também podia ser legal o contrário, só uma ideia, para jogar aqui fogo saindo de dentro da montanha. E vai chamar como? Vai chamar montanha também, não? Esse negócio sai fogo? Jaime. Erupção do Jaime, não. Vamos de vulcão. Erupção do vulcão. Perfeito, muito melhor. Bom, de repente saindo daqui, ó. Aí, ó. Né? Então, posso? Pode, por favor. Deixa eu posso ir? Pode, fica à vontade. É até difícil vir depois do Mig, que arrasou. isso? Vamos lá. Seguinte, eu pensei no seguinte, essa aqui, ó. Chama Flora. Porque é o conjunto das flores. Eu pensei, ou árvores também. Pensei árvora, mas não tinha muito a ver. Então, Flora, que também pode ser nome de gente. É flor, é planta, é tudo que é verde, colorido. Só tem verde, não? Não é que verde, é porque o pessoal só botou verde. Vamos depois mandar pra Deus aqueles projetos vermelho, rosa, tem um monte de loucura que a gente pensou. Super combina com o projeto dele, porque onde tem montanha pode ter também planta. Misturar. Quê? Fica lindo. Aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, ó. Pedra, cachu, planta, flor, flora. Incrível. Tá anotando tudo aí, Serafim? Tudo anotado. Maravilha. Senhor, eu também tenho os animais, né, que eu criei, cheguei a A conversar. gente falou. Isso, deu a ideia lá do ornitorrinco, achei ótimo. Então, casa muito com a ideia do Rafa, tá? Que é a ideia lá da Flora, né? Enfim, a preservação total. Bom, comem um ao outro, seja um projeto sustentável, bem legal. total. Eu deixei um envelope pra cada um, na nuvem, viram os envelopes. olha Que aí. fofo. Ai, que bom, gostou. Foto. Amei o pônei, hein? Amou o pônei? Ah, legal, obrigado, gente. Mais uma vez aí. Incrível. Bom, eu só tenho que dar os parabéns a vocês. Esse job foi um job muito curto, prazo apertado. Fazer isso tudo aqui em 7 dias, mas vocês foram incríveis. Eu tô muito orgulhoso de ter feito cada um de vocês e cada um de vocês ter proposto isso aqui hoje. Incrível. Parabéns aí pelo empenho e pela dedicação. Então eu proponho uma salva de palmas a mim, que criei vocês, e a todos vocês. Excelente. Alguém tem mais alguma coisa? Eu. Então- Chegou a minha vez. Tá aqui os envelopes. Não abre agora. Pra com todo mundo receber. Jesus, vamos fazer isso em casa E depois? abrir, não, que tal, vai hein? abrir que vai ser legal. Você vai gostar. Você vai Não, ficar vamos orgulhoso. fazer em casa, gente. Vamos abrir. Não- Pode abrir, todo mundo, já. Tan, tararara, tan, tan. Tá, o que é isso? Chama-se pernilongo. Pode chamar de mosquitão, hein? E pra que serve esse pernil? Pra muita coisa. Serve pra bastante coisa. Voa. E voa, né? Ô, Jesus, será que é bom? E, ó, eu trouxe uns protótipos aqui pra vocês verem, tá? Ninguém fez amostras, eu fiz uma amostra grátis. Não mata, invejoso! Não, peraí. Não pode! Você faz um barulho chato, É né? legal pra... Porra, me mordeu aqui, Jesus, que isso, porra. e você não coça, que se coçar piora, vira um gudunhão gigante. Opa, acho que entrou aqui no meu ouvido. Ele entra em lugares, ele é um mosquito, ele é um pernilongo. Ô, filho, olha só, eu sei que você tá se esforçando, você quer mostrar aqui participação pra gente, mas assim, filho, eu não tô achando que ele é pra agora. Então, mas eu não entendeu? falei que é pra agora. Você tá escrito aqui mosquito agora? Eu disse que ele é pra ter. Então, é uma pra sugestão. jogar no ar mesmo. Só uma sugestão, não é xoxando a sua ideia, Não, não é isso. imagina. É assim, a gente aproveita a sua ideia, a partir disso aqui, a gente cria uma coisa que pode ser mais funcional. Esse aqui, por exemplo, faz um barulho que é chato, que ninguém quer, morde. A gente faz um maiorzão, de repente, mais lúdico, mais fofo, nessa linha mais aqui, Então, assim. isso daí já existe no projeto. Não do Miguel. existe! Existe isso aqui? Não existe! Existe um... Ah, então não faz. Não faz, então rasga. Gente, aqui, ó, não engole. precisa disso, não Pra precisa fazer por disso. pena, não faz. Pô, eu não posso falar nada. Eu crio, não posso. G, Tudo que eu faço, G, não é uma coisa de louco. Eu nunca Dois, vi isso. se eu chegar no 3, gente, vamos considerar... A gente vai avaliar vamos sim. esse belo pernilongo. Que ele é diferente. Ele é complexo. A gente vai dar uma estudada. Vamos avaliar. Projetão. Ninguém trouxe alguma coisa parecida. A gente vai pensar nele com carinho. Tá, eu trouxe outra coisa aqui também. Já vai dizer não também?
Ah, pode voar, o dele Vamos tem. ver o que é. Vamos ver. Bom, Vamos ver, não, vamos ver. é super bacana, chama dromedário, ele anda na areia e tem uma corcova. Isso aqui não é o camelo do Miguel? Não é o camelo! Se fosse camelo, eu falaria, ih, fiz um camelo igual ao do coisa. Não é! Tem quantos corcovas tem o camelo? 2. E o dromedário? Então não é! Meu Deus! Ah, é que nem a baleia. Só que não nada. Vocês ficam... Eu não vou. Fica falando que eu sou filho dele, aí Tá me bom, desvaloriza. Olha aqui, tá bom. Aqui, eu gente, preferia ter. Tá bom, entendeu? vamos fazer. Olha. Aí depois, Não, a gente vai fazer. Não funcionou, não funcionou. Vamos fazer. Bota já pra imprimir. É já isso, bota já pra- põe aí, já manda vamos lá, fazer. o É pessoal isso. já deve tá Tá fazendo. bom? A gente faz 5 de cada, tá bom? Maravilha! tem mais, mas depois a gente- Que legal. Tá, então a gente vai. Agora vamos terminar esse clima bom. Feliz, tá certo? Ótimo, acabou? Encerrado? Não, peraí, isso é só uma última. Não. Eu pensei numa última, deixei mais o melhor pro final mesmo. É uma invençãozinha que eu dei o nome de rinite. Vocês vão amar. Ele até já tem. Coloca aí, apêndice. Com C, não vai me envergonhar. Coentro, adoro. Aí a gente bota em tudo. Afta, esse o pessoal vai ficar louco. Sachê de ketchup. Pode usar pra muita coisa. Ketchup com K. Vai, deixa. Cari. Bata aqui, vai. Caneta que apaga. Essa vai ser um estouro. Ah, bota vídeo laser. Isso. Agora, parafernália. Então, na época. Eles usam muito aquela. Deve ser mais porque é azul, preto. Bom, como vocês imaginam a criação do universo? Como é que, né, a Dê falou a criação do ser humano, tal. Como é que aconteceu? Vou pensar como eu imagino. Partindo da ideia de que foi Deus que criou Isso, do ponto de vista mítico, tá certo? Pensando que o mundo foi criado em 6 dias. Eu gosto muito da história do Simpson. Para mim, de todas as coisas que falam da criação, é o que faz mais. É o que me pega mais, assim. Fala um pouco. Bom, eu acho, né, que Deus estava em tudo, né? Deus era tudo. E para poder dar espaço para a criação do mundo, Deus teve que fazer esse movimento de se retirar, de se recolher, como se fosse uma... Sabe, eu imagino como se fosse uma expiração, sabe? Essa coisa quando a gente fala de se esvaziar. Então Deus se retirou e abriu espaço para poder ter um mundo criado. E para mim isso eu acho lindo, acho super bonito, acho que... Isso é a Cabala luriânica, né? E a ideia é que, de fato, no começo do mundo, Deus se contrai, que essa ideia é chamada Tzimtzum. Tzimtzum quer dizer contração. E aí fica só um... Não contração desse tipo. Ali perguntou contração da grávida, da gravidez no parto. Não esse tipo. Porque tem a ver, né, se fosse isso. Deus parindo o mundo. Então, aqui é o contrário. E aí Deus é uma mulher. Aqui é o contrário. É Deus se retirando do mundo para criar o espaço. E aí a imagem que dão... imagina que você tem um vidro de azeite e você tira todo o azeite do vidro. O que fica no vidro? E? Não. Já pegou um vidro de azeite e tirou todo o azeite do vidro dele? Fica... As paredes da garrafa ficam com azeite, né? Não tem o azeite inteiro. Então é isso, fica... A presença de Deus é que nem o azeite nas paredes da garrafa. Entendeu? Não é que mais que Deus está ocupando todo mundo, fica esse vestígio de Deus no mundo. Né? Então... Olha isso, tem um Midrash que diz que... Quem pode ler o Midrash? Eu posso ler. Rabi Tzhak Bar Shimon disse: não está escrito e haja noite, mas apenas e houve a noite. Então, se vocês pensarem para tudo que tem na criação, fala assim, vai ri or, né? E haja não sei o quê. Mas, com relação ao dia e à noite, fala... Vai rir. Não.
fala Ve'erev ve'hiboker, né? Tipo, e houve a noite e houve o dia. Então ele está dizendo, não teve um momento de criação da noite, não teve um momento de criação do dia, só falei teve o dia e teve a noite. Então, quando o dia e a noite foram criados? Esse é o argumento do Midrash, tá bom? Daqui podemos concluir que havia uma ordem dos tempos anterior a este ponto. Quer dizer, o dia e a noite foram criados em algum momento anterior à criação, eles já estavam criados, só disse que houve o dia e houve a noite. Rabi Abal disse, isso ensina que Deus estava criando mundos, destruindo-os, até que criou este e declarou, este me agrada, aqueles não me agradam. Então, moral da história, a construção do mundo é um pouco um processo de tentativa e erro. Né? Deus não cria o mundo de cara, Deus não acerta de cara. Deus começa a criar, dá ruim, Deus destrói. Né? Não sei, imagina que alguém que mexe com argila. Se alguém aqui trabalha com argila, faz mesmo que um hobby. Né? Você começa a fazer, dá errado, aí você junta. Começa a fazer de novo, dá errado, você junta. Começa a fazer de novo, dá errado, você junta. Tem uma pergunta Diga. sobre isso. Quando a gente estava falando sobre ensinar Midrash para os alunos, você conversou com a gente que normalmente o Midrash, o autor parte de fontes e de trechos que existem na narrativa para criar o seu Midrash. Tem alguma base isso de que tinham vários mundos e destruindo-os, ou isso é meramente interpretativo dele? Então, a pergunta é o que quer dizer parte de fontes da narrativa. Aqui, a fonte da qual ele parte é que o dia e a noite não foram criados. Não diz em nenhum momento e Deus criou o dia e Deus criou a noite. Mas Deus... Mas não diz que chama a luz de dia? Então criou o dia? Mas a noite? Não, a noite não, tudo bem. Mas aí a gente entende que já tinha escuridão no mundo. Mas da onde? É exatamente disso que o Midrash está dizendo. O Midrash está falando assim, tem coisas nessa história do processo da criação, algumas coisas já existiam antes da criação. Mas como alguma coisa podia existir antes da criação, se não teve criação? Fala na narrativa. Não é isso que fala? Vamos aqui, peraí, vamos lá. Vamos lá, vamos procurar, pessoal. Só aí acaba, não tem o rocha. Vamos lá. Não sei o que, não tem? Tô curiosa. Vamos lá. Eu gostei com essas coisas. Ai, que falta de maturidade dessa equipe. Retiro o que eu disse ontem, que a equipe é incrível. Obrigada. Em hebraico, Dê. Vamos lá. Em hebraico. Vai lá. Bereshit, bara Elohim, et hashamayim vet haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu berocha. Mas quem criou a escuridão? Não sei quem criou, mas ela existia. Tá bom. E onde está que Continua lendo. Povo 3? Vayomer Elohim yehior. Então Deus criou a luz e houve a luz. Certo. Vaire Elohim etaor. Deus viu a luz. Que top, que bom. Vaivdel Elohim benor o ben rocha. Ele separou a luz da escuridão. Beleza. Vai crar Elohim laor e yom. E chamou a Deus a luz de dia. Pela rocha caralá. A escuridão chamou de noite. Vai Erev, vai Riboker e Omerhat. Acabou o primeiro dia. Da onde veio Erev e Boker? Não tem. Tem yom. Então, é daí que vem o incômodo de Deus estar criando o dia e a noite, e aí vem amanhã. Ah, mas Deus não criou amanhã. Então, veio o Midrash, Deus falou assim, mas está escrito que... Não, o Midrash é as coisas que não estão escritas. Eu sempre, não sei, na minha interpretação, talvez, eu sempre entendi que assim, como já existe a luz, e de repente... Não, como já existe a escuridão, e de repente vem a luz, vai Erev, então primeiro houve a Erev, e depois houve Yom, porque a escuridão já existia. Era a minha lógica, não sei se eu estudei isso alguma vez na vida, eu inventei. Alguém inventou, se não foi você, foi alguém, mas talvez foi você. Mas fazia tanto sentido para mim até esse momento. Eu acho que sim, porque eu acho que o que está falando de tempo. E aí é outra coisa. Eu não acho, tipo, não. O Midrash. Eu achei que realmente você joga. Deixa eu achar aqui, cadê? Já coloco. Eu tenho umas luzes deles, tá na minha bolsa, em algum lugar da minha casa. Se fizer certo, vai. Peraí que sumiu aqui. Você quer fazer o quê? Quero colocar de volta. Mas é que são muitas pessoas, né? Eu acho que aqui, achei. Tipo, não está escrito e haja noite.
mas houve noite. Porque noite e dia são tempos, e eles não precisam ser criados. É um outro... Não, quer ver, ó, vou... É que se pensar na narrativa... Olha aqui, ó. Quarto dia. Olha aqui, ó, vamos em hebraico. Tá bom? Olha aqui, ó. Só dizer que vai ser... Olha aqui, pessoal. Amar a Yitzhak ben Simon, Yehi Erev em Katuv Kan. Então, não está escrito Yehi Erev, ela vai Yehi Erev. Tá bom? Então, não está escrito haja luz, está escrito e houve luz. Então, tem uma questão técnica, tá bom? Em hebraico bíblico... Que pode ser um erro de escrita. Em hebraico bíblico, tem uma coisa... Tem uma coisa chamada Vavaipur. Vavaipur, por exemplo, o que vem depois do Shema? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. O que vem depois? Ve'ahavta. Em que tempo está a Haftá? É passado. Passado. Na verdade. Passado. Mas como é que a gente traduz? E amarás Adonai teu Deus. Por que está no passado? Porque o Vavaipur inverte o tempo verbal. Quando tem um Vav antes de um verbo, pode ser que ele queira dizer um E, ou pode ser que o Vav vem para inverter o verbo que vem na sequência. Então, Ve'ahavta quer dizer amarás. Da mesma forma, Yehi está no futuro, mas Vayehi é no passado. Então, Yehi, onde está aqui? Yehi Erev, sem o Vav, quer dizer haja à noite. Vayehi Erev quer dizer e houve à noite. Então, o que ele está dizendo é, no texto da Torá, não está escrito e haja Erev, mas está escrito e houve Erev. Aí ele vem e fala assim, por quê? Porque Erev já estava criado em algum outro lugar. Em algum outro momento. Não pode que as coisas aconteceram sem que Deus tenha criado. Seria um resquício de um desses mundos destruídos? Esse será resquício de um desses mundos destruídos. Essa é a tese do Midrash. A gente pode discordar, a gente pode achar que é forçação de barra, mas essa é a tese do Midrash. Sei lá, pensei na Marvel agora, tipo, multiverso e sei lá, essas coisas assim. Achei legal. E outra coisa que eu pensei é que, tipo, pensando assim, talvez não tenham sido 7 dias, talvez tenham sido bem mais, porque, tipo, talvez Deus criou esse mundo em 7 dias, mas ele precisou de mais dias para criar os outros que serviram de base. Mas também o que é o conceito de dia, né? Criar... Aqui. O dia pode ser um tempo que a gente não sabe nem qual é. Mas tem vários Midrashim que falam que antes da criação tem coisas que Deus criou antes da criação. Então, por exemplo, Já tinha. O Poço de Miriam, Deus criou antes da criação. Aí tem uma dúvida se Deus fez os planos do Poço de Miriam, mas Deus criou o Poço de Miriam. O cabrito que foi sacrificado em Akedat Yitzhak, Deus criou antes da criação. Não é isso? Tem Midrash. Porque a Torá começa com a criação. Sei lá, vai que tem algum... Então, tem Midrashim que falam disso, de um tempo antes do tempo. Mas aqui, essa ideia do tempo antes do tempo vem com a ideia de a criação de vários mundos e Deus errando na criação dos vários mundos. Tá certo? E aí, isso dialoga super legal com 2 aspectos de Rosh Hashanah. Um que é a criação do mundo e o outro é o reconhecimento do erro. Né? E tem essa ideia religiosa de um conceito que assim, chama um termo em latim. Deixa eu limpar isso aqui. Que chama imitatio Dei. E quer dizer que a conduta religiosa é uma conduta de tentar imitar Deus. Então, se você tem um Deus que erra, é parte da discussão também por que a gente lê Akedat Yitzhak em Rosh Hashanah, por que a gente lê sobre a expulsão de Ismael. Então, vão dizer, não, porque tem o cabrito, no final da história tem o cabrito, tem o chifre, então tem o shofar, então tem a ver com Rosh Hashanah. Eu sou da opinião de que a gente coloca essas histórias em que os nossos heróis falharam para a gente sentir em boa companhia para reconhecer os nossos erros também. Se a pessoa que a gente admira, a gente deixa de percebê-la como perfeita e reconhece os erros de Abraão e tal, fica mais fácil para a gente falar, sabe, eu também não sou perfeito, eu também tenho os meus erros. E se a gente fala dos erros de Deus, essa é uma expressão rabínica, quer dizer ainda mais. Mas para a gente falar que Abraão errou, a gente está partindo do princípio que ele, então, não foi bem no desafio que ele dado por Deus, né? Porque é parte de uma interpretação já. Há quem acredita que não, ele mostrou a fé dele. Né? E Sara também.
Que é São as duas leituras também, né? De Sara e Agar. Tá? Não, mas aí sim. É que eu acho que de Yitzhak é mais complexo, né? Ele falhou ou não falhou no grande teste? Não, mas na outra ele expulsa o filho. Ele também Mas é que ali é que no de Sara, tem a falha de Sara e de Abraão, né? A Sara pede para Abraão expulsar e Abraão expulsa. Beleza. Né? É conjunto, conjunta, e Deus é o único que escuta a voz de Ismael chorando. Mas é ele também que fala para Abraão, faça o que sua esposa quer, não é? É. Então, a meia culpa é de Deus. Mas talvez o de Yitzhak seja que tudo é erro, né? Tipo, se ele tivesse matado, seria um erro. Se ele não matou, talvez seja um erro. Deus ter pedido, talvez seja um erro. Tipo, talvez seja só uma história de erros e nenhuma saída. Seja... Falando em história de erros, tem Midrashim que falam disso, mas eu tenho um poema, não sei se eu passei para vocês, eu tenho um poema em que Deus pede para Sara para sacrificar Yitzhak. E Sara diz de jeito nenhum. Ou você é uma farsa, ou você está me pedindo alguma coisa que nenhum Deus devia pedir. Lindo poema. Vamos para o próximo aspecto aqui. E tem essa ideia de que o processo da criação, né, na liturgia diária, a gente, né, depois de falar o Barihu, a gente lê Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Yotzeror vorei chosher, ose shalom vorei takol. Talvez você já tenha escutado de mim falando disso também. Isso vem de Isaías, capítulo 45, em que Isaías está falando dos judeus no exílio, no primeiro exílio na Babilônia, e aí vão os persas e conquistam a Babilônia. E Deus está falando para Ciro, você acha que tudo isso é porque você é poderoso e bacana? Mas sou eu que estou fazendo, eu que sou o Deus que você nem conhece, eu que estou fazendo você conquistar tudo isso. E aí Deus vai se apresentar para Ciro, e ele diz assim, eu sou, Yotzeror vorei chosher, eu sou aquele que cria a luz, ou produz a luz e cria a escuridão, o Se Shalom, que faz a paz, o Vorei Tará, e que cria o mal. Quando os rabinos pegam esse verso e traduzem isso para a liturgia diária, eles se sentem desconfortáveis de todo dia agradecer a Deus por ter criado o mal. Então eles trocam o cria o mal por cria tudo. E aí o mal está incluído no tudo, meio que está dizendo a mesma coisa sem ter que ser tão explícito. Mas na sequência vem essa frase que eu adoro. Deus é aquele que ilumina a terra e todos que vivem nela com compaixão. O vetuvô mechadesh bechol yom tamid masev rishit. E que na sua bondade renova a todo dia e sempre os atos da criação. Então, essa ideia de que... Quero voltar para o Midrash. Deus vai lá, criou não sei quantos mundos, errou, e aí chega nesse... Mas esse é um processo que está acontecendo o tempo todo. Deus está renovando o tempo todo o processo da criação. O que, de alguma forma, se a gente junta com aquele Midrash, Deus está o tempo todo errando e aprendendo por experiência e erro. E, de novo, essa ideia de que a conduta da pessoa religiosa é uma conduta em imitação a Deus, facilita que a gente reconheça também que a gente está o tempo todo tentando e errando e aprendendo com os erros e seguindo em frente. Esse segundo vem do Tanakh também? Não, nada vem do Tanakh. Tipo, aquele é inspirado no Tanakh, né? Mas não. O primeiro, mas o segundo. Não, é parte da liturgia rabínica. Tá bom? E aí vem o que Mas calma aí, volta no outro. Desculpa. Porque tá falando do processo da criação, por isso que a gente está nesse. Isso. É esse o link para o Isso, essa é a liturgia diária, isso não tem a ver necessariamente com o Rosh Hashanah, mas tem essa ideia de que o processo de criação está acontecendo o dia todo, e tem uma coisa, eu falo um monte disso em cerimônia de Bar Mitzvah, uma coisa que é andar de olhos abertos e perceber o processo constante de criação. O Heschel tinha essa expressão que ele falava de radical amazement, é da gente viver permanentemente com esse espanto no sentido bom, maravilhado, radicalmente maravilhado, andar pelo mundo radicalmente maravilhado pelo que está acontecendo, né? E aí tem aqui essa ideia de... Eu acho que igual o outro, no fato de criar tudo, inclusive o erro ou o mal, vai na mesma conexão do anterior que o Rogério fez. Tipo,
Você também. O mal, tipo, você cria os erros, né? Também tá confortável de que foi Deus que criou os erros também, assim, tipo. É o Ele humano podia- errar. E que ele podia ter criado frase o ser clichê, mas é humano isso. sem. Ele podia ter criado o ser humano sem erro. Fez questão de criar tudo. inclusive o erro. Não, na Aí verdade, tá não com é que fez livre-arbítrio questão, também, né? Não teve opção, na verdade, não é que fez questão. Tipo, se Deus errou, não teve opção da gente não errar. Né? Tipo, errar não é humano, é divino, sabe? Tinha um bumper sticker de uma entidade onde eu era voluntário em Los Angeles, chama Progressive Jewish Alliance, né, Aliança Judaica Progressista. E eles, o adesivo deles era reclamar é humano, agir é divino. Um pouco do que a Soninha estava falando. Aqui tem a ver com o que a Soninha estava falando, né, do mito luriânico, né, e dessa ideia de que o Deus infinito ocupava o mundo todo, e aí quando Deus ocupava o mundo todo, não tinha espaço para... Desculpa a ignorância, o que é esse luriânico? Vem de Tzchak Luria. Ah, Tzchak Luria é uma pessoa viveu no século XVI em Tzfat, na mesma época da criação do Kabbalat Shabbat, faleceu muito jovem, com 32, 33 anos, e revolucionou o pensamento judaico em muitos aspectos. E Arizal, que às vezes as pessoas falam, Arizal é o Tzchak Luria. E a ideia dele, a pergunta dele é o que existia no mundo antes do mundo ser criado. É que nem antes do Big Bang, o que tinha? Vocês não têm essa pergunta. Todo mundo sabe que não é Big Bang, mas alguma coisa que tem antes do Big Bang, né? E aí a história dele é Deus preencheu o mundo todo. E Deus percebe que se Deus preencheu o mundo todo, não tem espaço para o mundo ser criado. Então Deus se contrai, cria espaço nesse processo de Tzimtzum e cria o espaço que chama Makom Panoi, que é o espaço livre. Tá vendo? Aqui, quando ele fala assim, apenas como impressão da presença divina, essa impressão da presença divina é aquilo que eles fazem a metáfora do azeite que sobra na garrafa. Uma pergunta, desculpa a ignorância, eu não entendo nada de Cabala. Quando traz essas fontes vem da Cabala, isso aqui é Zohar? De onde vêm essas informações? Então, o Zohar é outros autores. Mas Lúria só não quero está ler mais com sobre Zohar. isso. O quê? Calma, uma dúvida antes que vai para a DD também. Quando eu falo de cabala luriânica, tipo, quando eu falo das outras cabalas, eu falo só cabala. Quando é da Tzchak Luria, é só. Mais ou menos. Kabbalah é um pouco o nome para um ramo místico do judaísmo. Tá bom? Você tem Kabbalah, que é de Sefer Yetzirah, que é, sei lá, do século 2, 3, sei lá. E aí você tem o Zohar, que é do século, não certeza, mas eu vou chutar, eu vou chutar 14 por aí, mas o mito é que o livro foi psicografado e que quem escreveu foi Shimon Bar Yochai, que viveu no século 3. E que aí foi redescoberto muito tempo depois. Os acadêmicos dizem que o Zohar nem foi escrito por quem é? Cordoveiro? Quem é que encontra o Zohar depois? Mas dizem os acadêmicos que o Zohar é um processo de criação coletiva. Tem vários estilos literários misturados no Zohar, mas isso aqui não veio... Isso aqui eu tirei de algum lugar da internet, ou eu escrevi, eu não lembro. Era um pedaço que eu tirei de algum tempo. Mas, não sei, tem que procurar os livros que Não, o não é uma fonte. Entendeu? São vários. Mas, outra dúvida. Por que isso é cabala e não um midrash? Tipo, só um midrash? Pelo período que foi escrito, eu acho. Também. Não, podia ser um midrash, mas vem dentro de uma escola em que a grande preocupação é como se conectar com Deus. O midrash, de algum jeito, vem de um lugar terreno e intelectual. E isso aqui está procurando desenvolver quais são os exercícios que eu preciso fazer para que a minha alma se grude a Deus. Entendeu? E aí a ideia é a seguinte: Deus cria o mundo, Deus se contrai, aí Deus manda uma luz para o mundo. Porque quando Deus cria a luz na criação... E aí
essa luz tinha uns kelim, tinha uns, como eu escrevi aqui, uns vasos onde tinha que conter essa luz. Só que a luz era forte demais e esses vasos explodiram. Esse processo chama Shvirat Kelim. E é desse e aí parte da luz fica aprisionada nesses pedaços quebrados dos vasos. E é por isso que existe mal no mundo, sofrimento no mundo. De novo, vem de novo com a ideia, de novo com a ideia de que Deus falha, porque Deus manda a luz nos vasos que não tinham capacidade de aguentar a luz que Deus está mandando. Tipo, só que isso me remete a uma visão cristã de pecado, que, sabe essa ideia de que Jesus morreu pelos nossos pecados e a gente, na nossa vida, é ficar tentando fazer essa redenção, se redimir. Tipo, parece um pouco de que o erro está lá e a nossa vida é tentar consertar esse erro, que nem é nosso. Parece coisa de filme, né? Procurar os pedaços perdidos do vaso. Indiana Jones. Então, a ideia nessa narrativa é que essa luz está aprisionada e a gente precisa redimir essa luz, libertar essa luz, como? Fazendo mitzvot. E não importa o tipo de mitzvot. Tipo, não importa, mas quando você pega o Chabad desesperado para todo mundo colocar tefilim, vem dessa perspectiva, de que se todo mundo começar a colocar tefilim, a gente vai libertar essa luz que está aprisionada e isso vai acelerar a vinda do Messias. Entendeu? É isso. É um ramo do judaísmo que tem uma perspectiva, que pode ser aqui numa conversa mais profundamente. Mas Mashiach vem quando a gente libera a luz. Essa é uma visão. Isso. Não, então, acontece assim, é por isso que fomos criados, para recolher as faíscas, não importa onde elas estejam escondidas, através do cumprimento das mitzvot. E quando as suficientes faíscas forem recolhidas, os vasos quebrados serão restaurados, e Tikkun Olam, o reparo do mundo há tanto esperado, será finalmente concluído. Então, por exemplo, quando a gente encontra Tikkun Olam no Aleino, é disso que está falando. Não é Tikkun Olam. Aleino? Tikkun Olam, Bemalchut, Shaddai, entendeu? É disso que fala. Não é de Tikkun Olam como a gente pensa. Bom. Só falar uma curiosidade. No celular, às vezes, ele, tipo, o plano de fundo, ele vai trocando várias coisas. Aí, justo agora apareceu como a vida surgiu na Terra. Mas não é por acaso, não. O Google está completamente escutando. Tem nada de acaso. Bom, então olha isso. Quem pode ler esse texto aqui? Nossa, só se eu puder falar o nome dessa pessoa. Kalonimos Kalmi Shapira. O Rabino Kalonimos Shapira, o Rabino do ambiente de educação, escreveu em Rosh Hashanah, 1702, 1941, os Kodesh. A hora do arrependimento é Rosh Hashanah, a hora da criação do mundo, porque o arrependimento, cuja essência é comprometer-se a adorar a Deus a partir de agora. Também é uma forma de criação, do Reish Kodesh. Teshuvá é um tipo de criatividade. Como ato criativo, não é um simples retorno. Teshuvá é um retorno para frente. Um retorno a algo que nunca existiu. Um retorno a uma nova criação. Voltamos a quem sempre fomos e deveríamos ser, mas ainda não nos tornamos. Voltamos ao crescimento e à possibilidade que estavam adormecidos dentro de nós e ainda não floresceram. Assim como uma escultura se esconde dentro de um bloco bruto de pedra. Esse é o sentido em que a teshuvá é um ato criativo. É por isso que o processo de teshuvá, por mais doloroso e até humilhante que seja, é de fato muito alegre e esperançoso. É um processo criativo no qual imitamos Deus e nos tornamos parceiros do divino na obra da criação. E o que estamos criando, nós mesmos. E aí, comentários? A D tá Eu tô nada com esse martelo, eu não tô me concentrando. Me pega um pouco ali o primeiro parágrafo. Depois. É um retorno para frente, um retorno a algo que nunca existiu. Nova criação. Depois fala, mas ainda não nos tornamos ali. Sempre fomos... Não sei, me pega um pouco. Eu não sei se eu entendo o que ele quer dizer. Espiral. Não é espiral, é... Ele cuidado. Que a gente entende ativar como um arrependimento de algo feito. Mas como que eu mudo a atitude perante algo que eu já fiz
e volto a ser algo que eu ainda não fui. Sim, cara, eu acho Me pegam, perfeito. mas é difícil. Mas é porque Tchubá não é, tipo, pra mim, Tchubá não é sobre, sei lá, talvez seja também, mas não é só sobre, é mais sobre retorno do que sobre arrependimento. Só que eu acho que, o que eu acho que é Retorno do quê? a isso, tipo assim, eu acho que isso dialoga um pouco com a outra parte que eu acho legal, é tentar observar ou entender o tempo de uma forma não linear, sabe? Então, tipo, se você entende passado, presente e futuro, realmente faz todo sentido. Como é que você vai para uma coisa do futuro que não aconteceu? E arrependimento a gente fala de passado, mas eu acho que talvez em Rosh Hashanah a gente tenha essa possibilidade da gente suspender um pouco ou repensar, já que tem essa coisa dos ciclos, né? A coisa da espiral, não espiral. Então, eu acho que é um retorno, é isso, a quem você é. Só quem você é uma eterna redescoberta, porque é um pouco quem eu já fui, então é retornar para isso, mas para quem eu posso ir você, entendeu? Então, acho que é sobre isso. Fez mais sentido? Um outro jeito, eu acho que ele fala a mesma coisa que a Sonia está falando, a gente fala muitas vezes em retornar a melhor versão de quem você é. Mas o que acontece, a melhor versão de quem você é não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda. Então ele desista. Tá certo? A gente mas não é a melhor, não é melhor como absoluto. Não é best, é better. Entendeu? Então, né, a gente na vida a gente vai melhorando, piora, e sobe, e desce. Né? E o que acontece se a melhor versão de que eu vou conseguir ser não aconteceu ainda? Então, falar no retorno é um pouco voltar à ideia de que eu era perfeito quando era bebê e que, do ponto de vista da conduta moral, eu fui só piorando. Né? E aí, me melhorar quer dizer voltar a ser quem eu era, quando eu era bebê, quando eu era puro, quando eu não tinha me corrompido. Mas essa ideia que ele está apresentando é ter uma chance de se construir nessa versão que é melhor, e ter uma ideia de retorno, mas é uma ideia de retorno no sentido de transformação, não retorno no sentido de voltar a ser quem eu era. E aí tem um aspecto de criatividade, né, das possibilidades que se abrem. Tem um texto, eu pensei muito se eu ia colocar aqui ou não, mas que ele fala o seguinte, eu gosto bastante desse texto, é um texto que compara o processo da criação usando o mito da Cabala Luriânica com a divergência. Ele diz assim: para Deus criar o mundo, Deus precisou criar o vazio. Sem o vazio, sem o espaço no qual a criatividade pudesse acontecer, não tinha criação. Ele diz que quando duas pessoas concordam, elas estão assim grudadas. Para criar o espaço em que alguma coisa nova possa acontecer, elas precisam divergir. E precisa criar o espaço, a divergência cria esse espaço vazio onde a criatividade pode acontecer. Então, a pergunta é como é que essa ideia da criação do mundo cria um espaço vazio, porque talvez tenha um processo de tzimtzum pessoal que a gente precisa fazer para se retirar do espaço que a gente está ocupando hoje e para permitir um espaço onde o novo pode ser criado. Entendeu? Sei lá. Parte do que me caracteriza, a Rê pode atestar, é ser teimoso. Menina, entendeu? Eu tenho uma linha sobre isso. Mas talvez parte de eu criar, né, de eu fazer Tchuvá, porque é isso eu fui uma vez no Rena há muitos anos, em 2010. Eu fui no Rena conversar com os alunos da terceira série, né, do médio. E estava começando, era justo antes de Elul, antes de Rosh Hashanah, Yom Kippur e tal. Eu estava de perspectivas teológicas, uma conversa que a gente já teve aqui. E aí os alunos falam assim, mas se a gente abrir mão da tradição, quem a gente é? Porque se o judaísmo não for a tradição, o que é o judaísmo? Não é nada sobra. Eu estava dizendo para eles, não, tem um monte de valores. E quem sabe a gente pode reconstruir algumas das tradições. Mas o ser teimoso, de alguma forma, define quem eu sou. E abrir mão de ser teimoso leva no medo de abrir mão de quem eu sou. E aí o que talvez a gente pode olhar disso é que às vezes eu sou mais do que ser teimoso.
Eu sou, né? E cada um os seus adjetivos. Aqui é que você abre a mão de ser teimoso para abrir espaço para o novo. Exatamente. Para abrir espaço para o novo. Você vai fazer Jesus? Ele vai ser o mais teimoso que pode ser. Não vai me ajudar. A teimosia dele não vai me As ajudar. coisas do Raminato. E aí Mas vem isso é essa. bom de trabalhar, hein? Aí essa pergunta. Então, mas aí olha o que está na lousa. Isso é bom. Eu não sei ainda como. Eu não sei. Essa é a pergunta que eu queria que a gente tivesse. Eu queria que a gente tivesse um pouco de conversa aqui que fosse um pouco concreta, né? Para a gente levar. Como a gente leva isso para os alunos? As crianças não Para as crianças nas festas. Cerveja? Não, é. Nas aulas. Ah, não sei, tipo, 10 aulas. Eu gosto do caminho que você seguiu. De pedir, talvez, para os alunos que eles façam um trabalho de se identificar. De quem eu sou, que características eu tenho, como eu me apresento, e como que eu poderia abrir esse espaço para o novo, em que mudanças que eu teria disposto a tentar, o porquê, que elas são relevantes. Talvez um pouco disso. Já pensei em repensar. nisso e pensando também no processo aqui, tipo, de começar com a criação do mundo, mas tem uma sequência, vários memes, tipo, que é de como eu fui criado, sabe? Aí tem no pozinho, tipo, teimosia, não sei o quê, e aí, tipo, nada. Vou procurar aqui, vários memes, assim, tipo, e aí brincar com isso pode ser interessante. Eu vou procurar aqui pra ver. Dá pra fazer aquele pote mágico. Você já viu? De giz? Do glitter, colorido e tal. Aí eles colocam, tipo, glitter roxo é tal coisa. Eu Joga na cabeça dele? eu fico pensando que talvez é para trabalhar com areia colorida. E aí pensar quais são esses atributos. E aí, de alguma forma, pensar como é que você muda esses atributos sem destruir o vidro. Talvez não dá. Talvez você tenha que remontar tudo. Mas você fala destruir o vidro pelo da luz? Não, estou pensando no seguinte: se teimosia é a minha. Estou colocando lá o que tem. Aí tem um raciocínio matemático, tem não sei o quê, e tem teimosia e depois tem um monte de outras coisas. Aí eu quero tirar a teimosia. Como é que eu faço para tirar a teimosia do meio do vidro? Aumenta os outros. Acaba com a matemática. Talvez, porque não dá para tirar. Não, a impressão que eu tenho um pouco, eu acho super legal. Mas eu tenho a impressão que, às vezes, para mim mesmo, é difícil chegar nessas palavras, tipo, de quais são as coisas que me definem, me constroem e tal, ou que me construíram. E, tipo, que é uma coisa de identidade, né? Muito forte. Uhum. E eu tenho a impressão que é difícil chegar nesse lugar com as crianças. Muito. Não é por isso que a gente não vai fazer, mas, né, tipo, é muito legal, mas primeiro acho que precisa pensar nesse primeiro passo, de, tipo, como chegar nisso, né? Como chegar nesses conceitos, nessas palavras. Porque é uma coisa, é isso, tipo, é uma conversa sobre identidade que é muito forte e que demora muito tempo para, pelo menos na minha experiência, na minha vida, eu demorei muito tempo para conseguir começar a pensar sobre essas coisinhas. Eu acho que essa formação da identidade que você diz, tem algumas coisas, né? Que até, como educadores, futuros pais, para quem não é pai, acho que vale pensar. Muito dessa identidade na idade deles para quem quiser ser pai. Quem ainda não é. Não, para quem não é e quer. Gente. Tá tudo livre, fazer o que quiser na vida. Mas muito da identidade com 10, 11 anos é o que as pessoas falam de mim. Então, aquele pai que fala, filho, você é teimoso. Ai, filho, você é teimoso. Fulano, você é sempre desatento, você está sempre desatento. Então, tem um quê da identidade construída por terceiros, que as crianças acabam assumindo essa identidade, isso vai aparecer na conversa. Mas eu não sei que posso ser muito ingênuo, mas eu vejo que até as minhas alunas ali de 10 anos de hebraica, mesmo com todas as dificuldades, nas aulas já comentam sobre isso. Tipo, a Gabi fala, né, ela tem falas muito claras, assim. Ai, Moradê, mas eu nisso eu não gosto, eu não consigo prestar atenção. Isso eu gosto, eu canto, eu faço teatro musical. Tudo isso é formação de identidade, né? Eu tenho um pozinho artístico. A outra ali morre para falar na frente da sala. Ela implora, Moradê, não me chama. Então, coisas muito sutis do dia a dia, que é quem eles são. Eles não vão conseguir chegar, sou teimoso, sou egocêntrico, não vão. Mas acho que a gente consegue ir cavocando um pouquinho para trazer as pessoas. Animais, cores, objetos, frutas. Isso eu me identifico, eu sou mais parecido com esse aqui. No passado eu dei uma aula muito assim, de escola judaica. Quero montar um corpo humano de massinha.
né, o corpo deles com massinha e as cores, cada cor representar uma coisa cultural. Por outro lado, a gente fez em grandes festas dos pequenos, não sei se alguém que estava aqui lembra, se alguém trabalhou, um outro trabalho que era com etiquetas coloridas, e foi o do xilofone, das cores, que era assim, o vermelho era carinho, não sei o que, não sei o que lá, cada cor era uma coisa, eles iam construindo com etiquetas como eles se viam dentro de cada coisa, e aí depois eles tocavam a música de como eles eram. Alguém estava nisso? Além da Flora? E foi super, mas foi muito legal. Porque, então, assim, alguém que gosta muito de carinho físico, punha muita etiqueta vermelha. Alguém que gosta, sei lá, de cantar, foi muita etiqueta azul. E aí eles construíam uma música de quem eles eram. Eram, né? E super rolou com pequenos, gente, até 5 anos. Na Razi, Coisas superficiais. tinha uma pílula bem clássica, assim, que tinha, era às vezes meio problemática, mas assim, dá pra pegar coisas interessantes, que, sei lá, ele falou dos animais, tipo, tinha muito essa pílula dos animais, tipo, era uma floresta, assim, que tinha uma folha com cada animal e características sobre esse animal de comportamento, tipo, de como ele se comportava com os outros, de como ele era com ele mesmo, com o espaço e tal. Não é aquário. Talvez, sei lá. E aí cada um ia, né, tipo, para o animal que se identificava mais, depois compartilhava, acho que, na verdade foi a Tati que falou de animais, eu acho, será? Enfim, só mais uma referência possível também de, tipo, Acho que você não falou. né, para associar a características, identidades e tal. Podia até fazer por blocos, assim, falar um de animais, um frutas e tal. Que fruta você seria por quê? Que animal? Eu não focar só. Cores, frutas, como animais. você se relaciona pensando quem você é, como você age com os colegas, com a família. Que animal eles tinham. É? Que animal seus pais tinham. Mas como eu sei, é verdade. Assim, na Você mora no música, a gente tem um churrasco. Não, super moderno. E um jogo muito legal, que é um pouco para a gente pensar o que é o som e o que é a performance, sei lá, mas tipo, tem a ver com o animal. Então, por exemplo, é um jogo que você tem que imitar o animal primeiro sem fazer o som que ele faz. E depois fazendo só o movimento sem o som. Isso é muito difícil assim, para as crianças. Mas, enfim, são tipos de variações de jogos que é para você pensar o que faz parte da essência do ser, desde da e dá para levar para vários outros campos. É interessante. Bom, vamos para a próxima. Ah, não, agora a gente para 20 minutos e planeja essa aula. Vamos. Não, mas. Alguém vai lembrar disso? Tá gravado tudo em vídeo. É que eu sei que a gente falou sobre. Nossa, a nossa. 1h10. Que eu sei que a gente falou mais sobre identidade, como trabalhar, tipo, a criança se enxergar e o que ela entende por ela mesma, e não falou muito sobre o processo da ativar, como criatividade. Falta o que mudança propõe nisso tudo que a gente que seria talvez uma segunda aula, né? Eu só faria um ajuste, talvez, nisso tudo. Não é mais técnico, porque eu acho que a gente falou, criança, tipo, essa faixa etária, a gente é muito, mas eu acho que toda faixa etária a gente é muito que o outro nos coloca, assim, né? Tipo, sim, também, verdade. Eu sinto, eu tenho que manter esse padrão, porque já falam que eu sou assim, se eu não fizer isso, tipo, eu já estou sendo eu e não é o que esperam de mim e vão se decepcionar comigo. E aí eu me cobro que eu tenho que ser isso, porque eu sei que os outros me veem desse jeito. Mas é isso, tipo, como mudar, né? Aí, não sei, primeiro, quando a gente falou de areia, no começo, eu pensei nos mesmos potinhos que a gente tinha usado ali, daquela vez, as florzinhas e tal, e, né, tem aquelas esculturas com areia e tal. E aí, bom, como é que eu vou mexer nisso sem quebrar o potinho inteiro? Sei lá, tipo, pensei num palito de dente, assim, tipo, de mexer essas coisas, sei lá. Mas é isso. Eu acho que a técnica podem ser muitas. Eu só acho, tipo, que quando a gente coloca que é da idade deles, a gente se afasta deles. E é um problema que também é nosso, de todo mundo. E aí é muito mais num lugar de troca do que num lugar de que eu te ensinando como fazer. Tipo, eu não tenho uma fórmula. Nossa, exatamente. Tipo, a mesma coisa que você tem 39 anos e você tem 10. É mais sobre essa parte. Tipo, a metodologia a gente pode ainda viajar para muitos lugares. Desculpa, Rê, volta no que você falou
Agora há pouco. Porque o começo dessa conversa foi ele falando que com 10 anos a gente é muito o que os outros falam pra gente, que os nossos pais, as nossas expectativas. E eu ajustaria que a gente também, não importa a idade, a gente também é muito o que os outros falam que a gente é, para atender por N motivos, cada um por um motivo. Tipo, a Dê, talvez os filhos dela fazem isso. Tipo, o Dani já sabe que ela vai reagir de tal jeito em tal situação. E ela precisa manter isso, porque senão ele não vai se comportar em tal situação. E aí fica, tipo, quem é a Dê? Quem é o Dani? Tipo, os dois estão sendo mutuamente influenciados. Deus faz estivar, né? Tem Midrashim que diz que Deus faz. Tem uma série, tem uma série toda de Midrashim que é Deus dizendo para Moshe, você me ensinou, eu estava errado, você me ensinou e agora eu mudei a regra. Não, eu acho que esse próprio, agora não sei se era um Midrash, fala, sei lá, mas do moço que fala ali ele reconstruiu o mundo e tal. Então, acho que isso também mostra, acho que sim, porque ele fez, daí ele não gostou muito, daí ele voltou e fez de novo. Aí já tem uma conversa do que fazer com aquilo que eu fiz em você, né? Porque ele destrói. Mas como eu lido com os meus erros e aquilo que eu quero, de alguma maneira, voltar para E depois que Deus acerta. Olha lá a porta do fundo, olha lá a porta dos fundos de novo. E depois que Deus cria, o que acontece? Deus cria Adão, Eva, tal, qual a próxima história da Torá? Caim, Abel. Depois? Antes de Babel. Não. Então, aí Deus cria tudo, o mundo que Deus resolve que vai ficar, passa um tempo e Deus manda o dilúvio e destrói tudo de novo. Ele não destrói tudo, mas destrói a humanidade. Eu não sei, acho que essa história de Teshuvah, ela exige um conhecimento sobre si mesmo muito grande, e tipo uma coisa emocional também, né, de conseguir olhar para essas coisas. Tipo, eu acho que é muito mais difícil do que se conhecer, conseguir tipo entrar em contato com essas emoções que as coisas que você fez te geram. E aí, eu acho que tem um pouco de controle emocional aí meio do que a gente está falando aqui, conversando sobre Deus. Deus parece um pouco descontrolado nesse sentido. Será que é por isso que ele tem tanto de um psicólogo? Mas olha isso, Bruno. É por isso que ele tem tanto de um psicólogo? Mas sabe o quê? Eu li um texto uma vez, eu não lembro qual agora. É um livro, talvez seja do Bernardo Sódio, não tenho certeza. Mas que ele fala de... que justamente, que, a tradição judaica, os estudos judaicos criaram... Nossa, ele fala de uma psicose judaica, um negócio assim, que faz com que os judeus não consigam se conformar com, sei lá, um pouco de chutzpah. E aí, e esse é um dos motivos de por que tem tantos... Eu acho que ele fala psicólogos específicos, mas ele fala, sociólogos e filósofos e tal. Mas isso é tão curioso que, eu tava conversando com o André de perfil de escola, não sei o quê, e ele falou, as crianças que vêm do Aleph de escolas judaicas são conhecidas por crianças que respondem e que têm muita pergunta e que têm, mais do que as nossas que cresceram com a gente, assim, e aí ele fala, quando eu falo, dos exercícios, das questões, alguma coisa que a gente troca, ele fala, isso é muito judaico, né? Eu falo, não, acho que é da escola, e não sei. Isso é muito legal. A gente é visto assim, também. Eu acho assim, acho muito legal essa percepção dele. Eu não tenho, não tenho base de comparação com alunos de outras escolas e nem, na verdade, nem os alunos que eu vejo aqui ou lá, eu consigo dizer isso sobre eles, mas pensando que, poxa, se isso é uma hipótese e se em algum momento a gente conseguir, estudar isso e ver, se isso realmente é legal, eu acho que é um puta cavalo da educação judaica, de realmente proporcionar esse tipo de reflexão para os alunos. Seguinte, pessoal, eu quero seguir em frente, só porque eu, ao meio-dia, preciso sair para preciso pegar meus filhos na escola. Mas, eu só queria dizer duas coisas. Primeiro, o que isso aqui está dizendo, só para deixar claro, o que isso aqui está dizendo é propondo Teshuvah, não como um exercício de autoflagelação,
mas como um exercício de sonhar com as possibilidades. E sobre a história, se Deus faz chuvar, no final do dilúvio, Deus propõe um pacto e fala, nunca mais vou fazer, está aqui o arco-íris como símbolo desse pacto. Então, falando, tem várias situações em que Deus chega e fala assim, eu errei, verdade, você tinha razão. Então, tem ali um processo. Né? Acho que a ideia... Mas, na verdade, depois ele se propõe a fazer de novo, né? Não destruir pela água. Ah, tá. É água. Ah, ele vai pelo fogo. Bola de fogo, mas não muda, só tudo como. Bom. E o que você fala da complexidade de trazer essas questões, a gente tem que estar em bar mitzvah, né? Porque óbvio, a gente tem que partir do concreto, as coisas do dia a dia, para depois, né, essa reflexão de quem eu sou, do que eu posso fazer. Bom, segunda, então, a primeira narrativa a gente falou era a criação do mundo, já que a gente teve algumas ideias do que a gente pode trabalhar. A segunda é sobre julgamento. Lá vai Seinfeld. Esse aqui está só em inglês, pessoal, peço desculpas. Eu cortei a cena para ficar curtinha e a gente já traduz, tá bom? Happy Festivus. What's Festivus? When George was growing up, his father... Nothing. It's nothing. It's a stupid holiday my father invented. It doesn't exist. Happy Festivus, Georgie. I got your message. I haven't celebrated Festivus in years. What is your interest? Just tell me everything. Peraí, vou tentar fazer, tá bom? Para ficar um pouco mais alto. Eu sei. Já tem fundo musical. Dois voluntários. Eu posso emprestar. Chama a Anitta para dublar. Tá toda na causa da dublagem. Anitta. Happy Festivus. What's Festivus? When George was growing up, his father... Happy Festivus. What's Festivus? When George was growing up, his father... Nothing. It's nothing. It's a stupid holiday my father invented. It doesn't exist. Happy Festivus, Georgie. I got your message. I haven't celebrated Festivus in years. What is your interest? Just tell me everything. Many Christmases ago, I went to buy a doll for my son. I reached for the last one they had, but so did another man. As I rained blows upon him, I realized there had to be another way. What happened to the doll? It was destroyed. But out of that, a new holiday was born. A Festivus for the rest of us. That must have been some kind of doll. And at the Festivus dinner, you gather your family around and tell them all the ways they have disappointed you over the past year. And is there a tree? No, instead there's a pole. Requires no decoration. I find tinsel to...
elas com certeza... Porque nada do que eu falei recentemente saiu no vídeo. Nath, desculpa. Nath saiu. Para passar o vídeo, beleza. Então um pedaço que vai estar mudo. Fala das crianças hebraico. Mas que o nosso olho automaticamente vai para o transliterado. Justo nesse último Shabat, acho que de um processo meu, assim, o meu olho tem ido automaticamente para a tradução. E uma hora eu fui falar sobre escolinha. Porque, tipo, acho que é nessa coisa de tentar entender melhor as rezas, né? Conhecer mais, enfim. Além de só saber cantar, de ler a tradução. E aí, tipo, uma coisa que ficou muito para mim no Shabat, que eu peguei um pouco agora, é tipo, porque é isso, né? Tipo, tem uma centralidade muito grande de Deus nas rezas. Falando todo-poderoso, não sei o quê, você é isso, você é aquilo, muito obrigado, não sei o que, não sei o que lá. E aí, tipo, eu falei para ele uma hora que Deus é uma questão muito mal resolvida para mim, assim. No sentido de, tipo, acredito, não acredito, se é essa a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo ou não e tal. E aí, uma coisa que eu tenho gostado de pensar é que, na verdade, Deus é a gente, tipo, Deus, tipo, que cada um de nós somos os nossos próprios deuses. E aí, pensando assim, nessa linha de raciocínio, tipo, todos esses personagens que a reza fala somos nós mesmos, né? Tipo, eu mesmo sou quem faz todas essas coisas. Aí acho que dá uma aliviada, porque, tipo, mas é isso, é uma percepção específica sobre Deus, em que Deus é você mesmo e não um terceiro, tipo, uma coisa à parte, né? Mas que Deus é uma coisa à parte é o mainstream do pensamento, tipo, é o que, tipo, eu acho que, tipo, o senso comum coloca que, eu acho que o senso comum não coloca que Deus sou eu, ou que Deus é cada um de nós. O senso comum coloca que Deus é, tipo, uma figura, tipo, que está acima e à parte, enfim. E aí vai de um lugar muito pesado dessa reza. A gente começou a trabalhar questões de Deus na turma de escola judaica, Samina e Yuri fizeram isso semestre passado. E talvez a gente precisa colocar mais disso no programa de escolas não judaicas. Porque, de fato, a gente vive numa cultura em que Deus é essa figura... Assim, para quem estuda escola judaica, Deus é um personagem bíblico. Né? E aí esse Deus raivoso, punitivo e tal. Para quem não vive, para quem não estuda escola judaica, ou para quem também para quem estuda escola judaica, Deus é um personagem de filme, que é isso, é sempre alguém outro. Mas na teologia judaica clássica, né, as perspectivas sobre o divino são múltiplas, inclusive a ideia não é Deus sou eu, mas Deus reside em mim. Deus está também em mim. O que leva um pouco nessa direção que você está falando, né? Porque ali estava Yom Din, e aí Yom Din é julgamento. E aí Yom Kippur, até onde eu aprendi, é expiação. Mas aí o julgamento acontece no... Rosh Hashanah. Yom Adin é Rosh Hashanah. Já foi, a gente foi julgado em Rosh Hashanah. Isso, mas o veredito não foi anunciado ainda. Então a ideia está aqui no texto. Você fazer a recuperação e isso, sabe? Você esperando só a nota. Em Rosh Hashanah está escrito... De reverter, né? Em Rosh Hashanah está escrito, no jejum de Yom Kippur é selado. Mas assim, pessoal, primeiro... É tudo muito matemático, do jeito que a gente está falando. Eu acho o seguinte, os nossos alunos tendem a ser concretos. Eu estava dando, esses dias estava dando, não sei se eu já usei esse texto com vocês, mas vou fazer um parênteses aqui sobre grandes festas, falar um pouco de liturgia. Tá? Então, trazer um outro texto para vocês, que eu gosto muito, e que eu acho que ajuda a gente a pensar, mas tem que pensar também como é que a gente trabalha isso com as crianças, tá bom? Então, aqui, ó, vamos ler juntos este texto, que é um pouquinho longo, mas em 7 minutos a gente lê. Pode. E, Nath, sabe aquela caixa que está cheia de pó? Cara,
Pus a mão, cara, eu tô mega mal da rinite hoje. Mal. Mal. Ok? O Bruno estava mal, né? Depois que a gente foi embora, surgiu, eu passei na farmácia, comprei um corticoide, que a gente tinha falado ontem, e a gente levou auxílios, eu acordei, tipo, Não, eu também, eu tenho aqui na minha gaveta, eu tenho anti-histamínico, eu tomei, mas é isso, tipo, de uma caixa que eu peguei na minha garagem, que são os negócios que a gente ia comprar, e peguei a caixa, botei no carro. Bom, vai lá, vamos um parágrafo cada um, vai. Começa com a Rê e vai dando a volta assim. Ficção, não ficção ou outra coisa. O problema com o conteúdo dos livros de reza surgiu quando a consciência moderna nos ensinou que a distinção literária mais básica é entre ficção e não ficção. As rezas dificilmente podem ser ficção. Imaginamos, então, elas devem ser não ficção, caso em que devem ser julgadas com base em verdadeiro ou falso, como relatos científicos da natureza ou da história. Espera-se que conversas sobre Deus e o universo sejam passíveis de provas científicas demonstráveis. Se não podemos afirmar seu conteúdo, julgamos falso ou preferimos não dizê-lo. Os fiéis liberais enfrentaram esse dilema de maneira diferente dos tradicionalistas. Como seus livros de reza traziam rezas em tradução, de repente descobriram o que vinham dizendo há muitos anos, mas nunca tinham sabido. Os editores dos livros de rezas responderam com várias estratégias. Eles mudaram o hebraico para que a tradução saísse indecente. Eles intencionalmente traduziram erroneamente os originais para evitar ideias com as quais os autores antigos não tinham problemas, mas que os congregantes modernos achavam horríveis. Eles compuseram rezas alternativas na língua local, rezas sobre o mesmo tema que o original, mas dizendo que as pessoas modernas provavelmente apreciariam. Eles pediram que a reza fosse cantada, para que ninguém prestasse muita atenção às palavras. Ou eles omitiram completamente as rezas problemáticas. Mas há limites para cada uma dessas estratégias. As pessoas se opõem a serem enganadas por traduções falsas. Eles querem saber o que estão dizendo. E a liturgia tem sua própria integridade. Algumas rezas estão arraigadas na tradição, que é praticamente impossível de eliminá-las. Os participantes regulares, principalmente, querem honrar a tradição e estão dispostos a pagar o preço de ter uma reza aqui ou ali que os perturbe. Em sua presença regular, eles passaram por muitas horas discutindo essas rezas e aprendendo a reinterpretar as palavras ou simplesmente ignorá-las. Eles podem até dizer que o ponto principal é o desafio cognitivo. A reza não deve nos satisfazer. Pretende-se entrar em contato com séculos passados, mentes que não são nossas e atitudes que podemos achar difíceis, mas que, por esse motivo, não devem ser descartadas como se fossem, obviamente, menos convincentes do que aquilo que, hoje em dia, tomamos como certo. Para complicar a situação, dá para dar só um pequeno zoom? Eu não enxergo nada. Eu não enxergo absolutamente nada. Eu não consigo ler. Mas você lê, vocês estão mesmo? Eu não consegui ler. Eu falo para os meus alunos, Para complicar... Para complicar a situação, ainda é muito ruim nossa compreensão de nossos antepassados, que consideramos santos sem humor, que não tiveram que sofrer os problemas com a reza que nos atormentam. Mas e se eles fossem mais parecidos conosco do que pensamos? As mesmas rezas que nos incomodam, os incomodaram. Um Deus todo-poderoso, todo bom e onisciente, que permite que crianças inocentes morram, por exemplo. Quando encontraram essas alegações litúrgicas, elas se levaram literalmente, ou eles já haviam chegado a um acordo com a impossibilidade de expressar o profundo. Eles tiveram que aguardar críticas literárias modernas para desenvolver aquilo que agora chamamos de estratégias de leitura, que eles já sabiam.
ou eles já sabiam o suficiente para ler da maneira que fazemos, reconhecendo a poética da símile, da hipérbole, da personificação, etc. Afinal, o fato de viverem em tempos medievais não os torna nem infantilmente ingênuos, nem mentalmente incompetentes. Alguns deles eram gênios, como Maimônides, que negaram a corporalidade de Deus e anteciparam nosso mal-estar com rezas que tratam Deus como se Deus fosse um juiz humano demais que requer pacificação por reza e petição. Mas Maimônides foi o único que pensou em tais heresias ou era apenas uma pessoa particularmente importante que ousou dizê-las em voz alta? Os grandes escritores nem sempre fornecem ideias que ninguém jamais teve, mas as expressam com palavras que evocam saberes de leitores que mais ou menos suspeitavam dessas verdades de qualquer maneira, mas não tinham como expressá-las. O que diremos da mesma forma sobre os autores dessa pedra? Como saberíamos se eles escreveram ironicamente, em vez de literalmente, por exemplo? O hebraico deles não era vocalizado, deixando a nós, leitores, adivinhar pontuação como vírgulas e pontos, mas também pontos de exclamação por intensidade, pontos de interrogação para indicar incertezas retóricas e aspas para alertar contra uma compreensão literal do que eles colocam. E se estivermos entendendo tudo errado, podemos ver, por exemplo, com que frequência eles citaram a Bíblia, mas se a principal preocupação deles for citar, como saberíamos se eles pretendiam que as citações fossem verdades literais? Citamos as 7 eras do homem, de Shakespeare, para transmitir a ideia de desenvolvimento humano, mas não para dizer que existem 7 dessas eras especificamente pelas quais os homens, mas não as mulheres, passam. Se alguém escreve divinamente, não queremos dizer que realmente escreva como Deus. E se nossos escritores de reza mais talentosos quase nunca interpretassem seus escritos literalmente? E se eles fossem talentosos do jeito que os escritores são hoje, capazes de esticar a linguagem com a imaginação suficiente para transmitir que pensamento conceitual como nunca chegará? Tá bom essa na tradução. Então, o que o Larry Hoffman disse nesse texto? Ignora tudo, não. Questiona o sentido das frases como a gente entende hoje, né? Cara, eu achei muito legal pensar se eles tivessem escrito, tipo, zoando e a gente tá aqui se debatendo, na real, não era nada disso. É isso, né? Ele fala, a gente... É engraçado, porque tradicionalmente tem essa ideia de revelação regressiva. A ideia é que quanto uma geração mais próxima está do Sinai, mais iluminada ela era, portanto a sua opinião conta mais. É um conceito na ortodoxia. E ao mesmo tempo, a gente acha que a sofisticação é a exclusividade da contemporaneidade. Que nenhum escritor medieval podia estar sendo irônico. Que quando eles escreveram Birkat Hamazon, né, tem uma parte de Birkat Hamazon lá no finalzinho que fala Naraiti Gam Zakanti Od Loraiti Tzadik Nezav Vezar'o Mevakesh Lachem. Eu era jovem, fiquei velho, e eu nunca vi uma pessoa justa pedindo, uma pessoa justa abandonada, nem seus descendentes pedindo comida. O que isso diz sobre as pessoas que vivem nas ruas? Que nem elas são justas, nem elas são descendentes de pessoas justas. Quem está na rua porque merece. Mas aí, diz o Larry Hoffman, talvez nesse mesmo tempo, cara, eles também teriam se incomodar. Eles também se incomodam com Deus que é todo poderoso, todo bondoso, e assim que a gente escreve na liturgia. E aí a gente vê crianças que não têm a mínima culpa mortos por esse mesmo Deus, que permite que essas crianças sejam mortas. Você acha que eles não se incomodavam com isso? Só que quando eles... Quê? Tipo, as pilotas, qual período? É um processo, mas começa os primeiros Sidurim, século V, VI. Eu tenho uma dúvida, tipo, parte dessa crítica do que ele está falando eles talvez também se incomodassem com um Deus Todo-Poderoso, mas eles estavam muito mais próximos de religiões
politeístas. Então, por que só não reverter o processo e falar, tem, tipo, voltar para o tema? Não é um Deus só que tem tudo, a gente está vendo que outras culturas são politeístas, vamos repensar isso aqui, se me incomoda um Deus só com tudo, assim, tipo... A gente está muito distante disso, a gente viveu pouco contato com cultura, tipo, acho que, né, aqui no Brasil mais, a gente tem algumas culturas, mas... Médio, porque aqui a gente vive numa... primeiro que, né, no Brasil a gente vive num ambiente em que as religiões de matriz africana não são irrelevantes. Mas, além disso, a gente vive num contexto cristão onde todo esse aspecto raivoso é atribuído a Rei Pai, a Deus Pai, e todo o aspecto generoso e carinhoso é atribuído a Jesus. Mas Por que não a gente... acham que eles são politeístas. Não, mas a pergunta é por que a gente não abre mão da nossa perspectiva religiosa e não vira cristão? É a mesma pergunta que você está fazendo para eles, se aplica a gente, porque tem alguma dimensão identitária, ou de crença, ou de fé, qualquer que seja, em que a gente não está disposto a cruzar essa linha. Mas o que ele está dizendo é, hoje, ele literalmente fala o que eu vou dizer, hoje a gente lê, em outro texto, em outro trecho, talvez no mesmo texto, ele diz, a gente lê liturgia como se fosse prosa, e a gente tem que ler liturgia como se fosse poema. E quando a gente lê poema, a gente está já meio... de saída, a gente está assumindo que tem uma linguagem metafórica envolvida. E quando a gente lê prosa, a gente imagina que a linguagem é mais concreta. Então, por que eu resolvi trazer isso aqui? Porque quando a gente fala essa história de não, em Rosh Hashanah é julgado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque para os nossos alunos que vêm de um raciocínio mais concreto, eles pensam que de fato está lá o julgamento. Então, e é curioso, porque eu vejo um monte disso, pessoas que vêm aqui na CIP se converter, vêm de um lugar muito mais concreto na leitura desses textos. E se incomodam um monte com a leitura metafórica e não literal que a gente adota. Entendeu? Vem de um lugar de li a Torá e encontrei a verdadeira palavra de Deus. E fico eu no papel de dizer, não, mas quando eu falo que tem que apedrejar criança insolente, você acha que essa é a verdadeira palavra de Deus? Né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas narrativas e como a gente usa para que as crianças entendam, porque senão a possibilidade de um Deus que reside em mim e não é esse ser externo que é juiz, testemunha, a gente fecha essa possibilidade. Por que isso? Porque no plano metafórico, a gente, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, você é abençoado Adonai, nosso Deus, soberano do universo. Tem um monte de coisas tão implícitas nessa pequena frasezinha que a gente repete 100 vezes ao dia. Né? Você é abençoado. Abençoado já está na passiva. Você já é outro. Eu não falo comigo, falando você. Tá certo? Adonai, nosso Deus, já tem uma presunção. Soberano do universo. Soberano de uma coisa de hierarquia. Já é um Deus que não está no meu nível. É um Deus que está acima. Né? Um monte de coisas estão nesse Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. E se a gente não permite que os nossos alunos saiam desse lugar da repetição que se estabelece como realidade, é difícil a gente abrir outras portas. Então, acho que um desafio da gente trazer essa ideia de Rosh Hashanah como dia do julgamento, que eu acho que é uma ideia que a gente precisa trazer, faz parte da liturgia, os nossos alunos precisam pensar como é que a gente incorpora a dimensão poética dessa história e permite a eles que trabalhem isso em dimensões com uma leitura metafórica. Só para dizer, isso aqui vem justo do livro do Net Talkers. O Larry Hoffman é talvez o maior especialista dentro do mundo judaico-liberal em liturgia. E ele publica um monte de coisas legais. Sobre as grandes festas, ele tem uma série que é um livro para cada grande sessão da liturgia, com artigos de um monte de gente. E na introdução do livro do Net Talkers, ele escreve isso. Então, uma coisa que fica um pouco para mim é, tipo, eu acho que eu não sei como fazer esse tipo de coisa com as crianças, e nem comigo mesmo, na verdade, porque que um pouco assim, tipo, que é um pouco, tipo, de quando eu leio um Midrash, por exemplo, tipo, a Dê uma hora falou, tipo, isso tá em algum lugar, né, onde eu acho isso, tipo,
é isso, né? Tipo, os midrashim são interpretações. E, tipo, o que faz com que... Bom, tipo, sei lá, tinha o rabino lá, ele falou aquele midrash, e, tipo, eu posso falar alguma coisa agora, tipo, e em algum momento isso pode virar um midrash, tipo, eu posso criar um midrash. Pode. Só que, mas a sensação que eu tenho é que, tipo, fica uma coisa um pouco sem fundamento. E aí, tipo, será que eu não estou esculhambando? Tipo... Mas a pergunta, Bruno, e esse é um comentário que... Esculhambar. A história é a seguinte, e esse é um comentário que a gente escuta um monte, tá certo? O judaísmo liberal escuta isso o tempo todo, nós rabinos liberais escutamos isso o tempo todo. A pergunta é de legitimidade. Tá certo? Você pode criar um midrash, tem gente escrevendo um midrashim hoje. Tá certo? Tem um livro lindo chamado Dirshuni, são mulheres israelenses escrevendo midrashim feministas, usando as técnicas e a linguagem da redação de midrashim clássicos. Bom, a pergunta é, quando o Bruno escreveu o seu midrash, quem vai aceitar esse midrash do Bruno como autêntico? Entendeu? Se esses rabinos escreveram seus midrashim e foram reconhecidos pelos seus pares, e hoje a gente continua reconhecendo. Se o Bruno escreveu o seu midrash, como essas mulheres israelenses escreveram, publicaram seus livros, os rabinos, eu ensino um monte desses midrashim, foram reconhecidos, são midrashim. Não são midrashim clássicos, são midrashim contemporâneos, mas são midrashim. Então, se eu pensar em algo para uma aula, e aí, tipo, é uma coisa de validação de pares, é isso? Sabe que é fofo? As crianças, várias vezes, né, um começo lá no quarto ano do Aleph, são umas fontes becas, e aí elas vão falando, isso é midrash, eu acabei de inventar um midrash, esse é meu midrash. Na sala de aula, tipo, serve para explicação, sabe? Tipo, sim, para cá, ele não vai ser um midrash aqui para esse espaço, mas ali para aquele espaço como exemplo, para eles entenderem o conteúdo. E entre eles, a questão é só ser transparente. Você pode inventar um midrash na aula e falar, vamos criar juntos um midrash? Pode. O Ruben gosta de contar essa história, que ele está um dia na colônia, história que aconteceu, sei lá, 1 ano e meio, 2. Ele está na colônia e vem um aluno para ele e fala, era justo a paraxá de Yaakov encontrando Esav, né? E na volta, né? Então Yaakov foge de Esav, fica um tempo lá morando com Lavan, casa, tem filhos, tal, mas ele volta. E tem essa história de que diz que Esav queria matá-lo, porque Esav era esse sujeito mau, não sei o quê. E o Hanir vem falar com o Ruben, falou, o meu rabino disse que Esav está com uma faca escondida porque ele queria matar Yaakov. Tem um midrash que fala disso, tá certo? Em particular, Esav era vermelho. E a cor vermelha passou a ser associada com o Império... A cor vermelha era a cor do Império Romano. E quando o Império Romano vira cristão, a cor vermelha passa a ser associada com o cristianismo. Então, Esav, em muitos dos midrashim, é cristão. Que é isso, né? Vai a associação da associação, e aí retrojeta lá nele, ele representa o... Então, você tem que Ismael representa o mundo islâmico e Esav representa o mundo cristão. Então, um monte de midrashim que são super agressivos e críticos com Esav, assim como com Ismael também. Mas na medida em que a gente apresenta isso como uma interpretação, não é o fato, como a gente sabe, é uma interpretação, é uma versão desses fatos. O meu medo por exemplo, tipo, eu tenho os meus incômodos com as rezas e com essa coisa que a gente está falando, né, com o Barnabé e tal, e com outras coisas. E aí eu propor uma reflexão de, tipo, vamos entender isso de outro jeito. Mas de aí eu virar para você, por exemplo, e falar, olha, passei isso para as crianças. Você fala, você está escolhendo. Então, a pergunta, mas Bruno... Por que você vai ensinar um midrash seu, com tantos midrashim reconhecidos à disposição? Mas a pergunta, Bruno, acho que como educador o tempo todo, essa é uma pergunta que todo mundo precisa ter. Em qual medida os meus incômodos são... A aula não é terapia coletiva. Acho que a gente falou disso em algum momento em janeiro, tá certo? Ao mesmo tempo que a aula na terapia coletiva, eu acho que a gente tem que ser transparente com os nossos alunos, certo? A gente fala, Deus erra, mas se a gente não se mostra também vulnerável para os nossos alunos,
Os nossos alunos passam a achar que ser judeu é acreditar nisso tudo. Então, eu não tenho problema que seja transparente com os nossos alunos e, ao mesmo tempo, os nossos alunos não estão lá para fazer a nossa terapia. É um equilíbrio delicado da gente navegar, entendeu? Mas você fala assim, eu tinha uma colega rabina que ela falava assim, as pessoas adoram me perguntar se eu acredito em Deus. E a minha resposta, normalmente, é que eu estou aberta à possibilidade de acreditar. Entendeu? Quando você lê o diário da Madre Teresa, sabe, Madre Teresa de Calcutá, né? Hoje faz anos que ela faleceu, mas era alguém que era uma figura religiosa, que viajava o mundo inteiro, blá, blá. Quando leem os diários dela, tá cheio de dúvida. Entendeu? Tem uma religiosidade que ela é superficial e é cheia de certezas. O judaísmo é um judaísmo que se constrói nas dúvidas, inclusive sobre a nossa fé. E é isso, é questionar o tempo todo. E hoje eu tenho mais certeza e hoje eu tenho mais dúvida. E reconhecer que a gente tem dúvida. Nós que tem problema de reconhecer a dúvida. E ainda assim, quando a gente vai ensinar a bênção, tá certo? Vai ensinar a estrutura do Baruch Atah Adonai, tem uma coisa que a gente tem que ensinar. E a gente pode até trabalhar com os alunos. Tem alguém que se incomoda, mas não é lugar de você pegar e descarregar todo o teu caminhão de dúvidas. Eu acho que é um pouco também do que você procura quando se ensina um Midrash. Né? Um exemplo muito rápido que a gente fez em Torá, e acho que foi muito acertado. Quando a gente trabalha justo Yaakov, e quando ele resolve ir embora da casa de Lavan, com as esposas, com tudo mais, tem lá um trecho que fala assim, ele falando para Deus, mas você me der comida, roupa, garantir minha segurança, se, você será meu Deus. E a gente pergunta para as crianças, o que vocês acham? Eles ficam putos, né? É uma chantagem, como assim? Se. E a gente traz um Midrash que justamente traz a visão oposta das crianças. Fala, peraí, eu podia ter pedido tudo para Deus. Ele só pede coisas básicas, que é comida, segurança e vestimenta. Então, a função ali daquele Midrash naquele momento era tirar a certeza das crianças de que ele estava chantageando Deus e trazer um outro ponto de vista que eles nem cogitaram quando a gente abriu a discussão. Então, por que a gente traz os Midrashim? A gente tem que pensar um pouco a função. Então, mas olha isso. Ou é lidar com o próprio incômodo deles. Também. Tá certo? Também. Uma coisa que acontece um monte, tem uma série de livros que chama em inglês O que está incomodando o Rashi. A pergunta é por que o Midrash foi escrito. Então, o Midrash que pega uma situação que claramente Yaakov está chantageando Deus e dá uma versão que Yaakov não está chantageando, mas está chantageando só pelo básico. Tá certo? Quando está vindo de um lugar de incômodo dos rabinos com essa conduta de Yaakov. E como eles lidam com o incômodo? Passar pano quente. Tá certo? Falar, não, na verdade não é tão ruim. Mas vem de um lugar de reconhecer que é ruim. Da onde vem a história do Rachá na Agadá? Porque se você lê no texto, não tem Rachá. Se você vai no texto da Torá, não tem nenhuma resposta agressiva. Diz, quando o teu filho pergunta, aí faz aquela pergunta e recebe outra resposta. Vem minha leitura pessoal de que os rabinos tinham filhos e os seus filhos eram questionadores. Então, quando eles pensam em 4 tipos de crianças, estão olhando para os seus próprios filhos. Então, também entender de onde vem o incômodo que leva à criação dos Midrashim ajuda a gente a perceber que nem sempre precisa colocar panos quentes. Às vezes tem um incômodo para Abraão, e às vezes com Yaakov, e às vezes Abraão vai apresentar a esposa como se fosse a irmã, e a esposa vai lá e transa com o faraó, sei lá se é violentada, se ela decide, mas a gente pode estar incomodado com Abraão, que falou que Sara era irmã dele. E tudo bem. A Torá não está escondendo esses fatos. Por que a gente precisa esconder? Não é porque a gente precisa criar justificativas em situações que a tradição, ou pelo menos a Torá, não achou que precisavam ser justificadas. Entendeu? Yuri estava só querendo sair no vídeo, estava levantando a mão. Tá tentando... Pessoal, é o seguinte, eu tenho 3 minutos, eu quero só passar super rápido e já... tá bom? E aí a gente vai encerrar. Isso já está no draft? Happy Festival! Não está no draft. Aí aqui só mudar um pouco de direção. Quando a gente vai para o serviço de Yom Kippur, a gente tem o Hasham, né? O Vidui, que é o reconhecimento das
das transgressões, e eu marquei aqui todas que a gente faz com a boca, com a fala. Difamamos, incitamos o mal, acusamos falsamente, demos mau conselho, zombamos, fizemos execração. E se a gente vai para o Al-Het Ratanu Lefanecha, ainda mais, pelo pecado que cometemos na sua frente com a expressão dos lábios, e com a fala da boca, e com a impureza dos lábios, e com a confissão da boca, e desrespeitando pais e professores, e dissecrando o nome, e com tolices da boca, e com a língua do mal, Lashon Hara, e com o diálogo dos nossos lábios, e com a fofoca. E essa é uma coisa... Bruno, eu concordo com você. Eu faço um monte com os Bnei Mitzvah, logo antes da cerimônia, perguntar como eles se definem. E são raros os casos dos que conseguem... Vai falar, eu sou um menino que estuda na escola Piratininga e gosta muito de jogar bola. Sabe, fica num negócio super super superficial, mas isso... Eu tenho certeza que todo mundo consegue se identificar. Né? No que a gente faz com a boca, super. Eu tinha um outro vídeo do Porta dos Fundos que eu tinha colocado aqui, mas achei que ia ser Porta dos Fundos demais. Mas que é ótimo nesse aspecto, né? Uma coisa, Oi. no slide anterior, depois eu passo o link. tem muitas outras que dá para fazer com a boca. Volta lá. Tipo, dá para ser perverso falando. Não, lógico, mas não é uma coisa que obrigatoriamente você faz com a boca. Essas aqui são coisas... Acusamos falsamente, demos maus conselhos, difamamos, incitamos o mal, zombamos, fizemos execração, todas essas só com a boca. Outras dá para ser também com a boca. Também na outra lista tem outras que dá para ser com a boca. E aí, mais ao mesmo tempo, deixa eu ver, mais ao mesmo tempo, na liturgia diária, você tem o Baruch Shamar, né, que começa dizendo... Começa a chamar. Deus é abençoado, né? Abençoado seja quem falou e o mundo foi criado. E aí começa com a resposta que a gente tem para essa situação. O que a gente faz? A gente aclama, louva, glorifica, exalta, enaltece, louva, glorifica, clama, pronuncia, louva, glorifica. Tem um monte de coisas boas que a gente pode fazer com a boca, né? Na tradição judaica, o mundo foi criado com a boca. Deus falou e o mundo foi criado. A gente só faz essas coisas para Deus, né? Não, aqui para Deus. Mas a gente podia fazer essas coisas uns para os outros. Então, de novo, com aquela ideia de chuvar como um processo criativo, como é que a gente pode transformar, não só reconhecendo o que a gente fez de errado, mas como é que a gente pode sonhar com uma transformação em que a nossa fala tem um outro papel? Voltando lá para o que a gente estava discutindo da atividade, de eles serem influenciados, ou nós sermos influenciados pelo outro. Muitas vezes é pelo que o outro fala, né? Nossa, você é tão bonzinho. Tipo, a gente sabe que tem um olhar, mas esse olhar, ele é construído a partir da fala. Eu sei que quando a minha mãe me olha assim, junto ela me falava, você é bonzinho. E aí, depois de um tempo, ela não precisa mais me falar, e o olhar tá ali. Aquele olhar é quando a minha mãe me falava que eu era boazinha. Tem um outro olhar que eu sei que ela me fala, que vinha logo em seguida uma bronca. Depois de um tempo, não precisa vir a bronca. Só o olhar é suficiente, mas ele é construído a partir de uma fala também. Então, como tá para além de construir o mundo nessa fala nesse lugar de a fala constrói mundos, Deus criou o mundo a partir da fala, a gente está construindo mundos inteiros a partir da construção de pessoas pela fala. E aqui tem um vídeo que eu adoro, da Rabina Sharon Brous. Esse aqui eu legendei já faz uns anos. Peraí, deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui para poder colocar som lá. Tem aquele ponto que ele vai contar, aquele ponto do... Sabe, você pega uma árvore, você elogia e ela é saudável, e se você ficar xingando a árvore, ela morre. Sim. Como é que a gente já fez que eu conseguia compartilhar? Não tinha como, né? Eu consegui compartilhar e dar o som bom. Bom, vamos tentar, tá bom? Mas é o que é. Peraí, para tudo. Eu vou colocar outra versão, tá bom? Porque essa aqui tá sem legenda. Peraí. Think before. Melhor eu olhar o rosto do Rogério de outro ângulo, assim. Fica de mão
muito achado, ele reconhece a placa. Mas é muita gente, não vai reconhecer, pessoal. Eu vou te coisa assim, cara. Porque, tipo, tem uma aluna minha que toda hora ela faz isso. E, tipo, Tira só fala, tá tudo bem, tipo. E aí, é uma coisa meio, tipo, vergonha, assim, mas tipo, incomoda que fica a mãozinha levantada ali. E aí eu tiro, entendeu? Aí ela vai por de novo. Põe uma janelinha de alguma coisa em cima. Tem que habilitar que isso funcione, Yuri, não é automático. Bom, aqui, ó. Vamos lá. Sim. Você faz assim, ele faz o joinha. Vocês entendem a referência das penas? Não. Não? É uma história que diz que tem um trem, que tem um rabino vindo no trem e visitar uma cidade, e aí alguém começa a falar mal dele, e fala mal dele para a cidade inteira, quando ele chega na cidade. Não? E aí a pessoa se dá conta de que ele era o rabino que estava todo mundo esperando, e aí vai pedir desculpas para ele. Ele fala, lógico, desculpa. Aí a pessoa fala, o que eu preciso fazer para você me desculpar? Ele fala, você precisa pegar esse travesseiro, ir num descampado, rasgar o travesseiro, deixar ele lá. Aí eles vai lá, faz o que eu estou te pedindo, essa é a condição. Pega esse travesseiro de penas, rasga o travesseiro lá e deixa ele lá. Aí a pessoa volta e fala, pronto, fiz, agora você me desculpa. Fala, agora para eu te desculpar, você precisa ir lá, você precisa recolher cada uma das penas. Aí a pessoa fala, mas estava ventando, as penas voaram, não dá para recolher. Assim, essas são as palavras. Você falou mal de mim também. Como você vai fazer para recolher as injúrias que você lançou contra mim? Estou atrasado. Só falar de outras duas coisas que eu queria... Né? O que eu tinha preparado para aqui, eu falei que eu não tinha preparado tudo. Uma outra é a ideia de Rosh Hashanah como coroação de Deus. E nesse ano em particular, que a gente teve a coroação do Charles, talvez tenha algum espaço para a gente falar um pouco disso. E o que quer dizer sobre o nosso relacionamento com Deus quando a gente fala de coroação. Talvez até um espaço, pensando em Bar Mitzvah, para a gente colocar essa conversa sobre Deus no currículo do segundo semestre. Né? Então, tem a ideia de Rosh Hashanah como a coroação de Deus. E a outra tem uma ideia, tem 17 de Tammuz é uma data de jejum. Não, desculpa, antes de 17 de Tammuz, a gente tem Shavuot. Tá bom? Então, Shavuot é... O que a gente comemora em Shavuot? Isso. A entrega da Torá. Né? E aí você conta 40 dias, que já acontece Shavuot. O calendário judaico. 49 dias depois. 6 de Sivan. Aí, se você conta 40 dias, dá mais ou menos 17 de Tammuz. A matemática não dá 100% certo, mas dá mais ou menos 17 de Tammuz, acho que 15 de Tammuz. 40 dias. Então, Moshe sobe no Monte Sinai, fica lá 40 dias, desce em 17 de Tammuz e quebra as tábuas. Então, 17 de Tammuz, que tem um jejum de 17 de Tammuz, que normalmente tem a ver com
a quebra da muralha em Jerusalém, que leva na destruição do segundo templo, o começo do processo de 17 de Tammuz, quando começam a quebrar a muralha, tá bom? O muro externo da cidade. Aí, Moshe fica uns meses lá no deserto. Então, ele fica de 17 de Tammuz, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Então, ele fica um mês e meio, de 17 de Tammuz até o final de Av, então dali 40 dias, preparando o segundo jogo de tábuas. Vocês lembram o primeiro jogo de tábuas? Deus recortou as tábuas e Deus escreveu. No segundo, Moshe teve que recortar as tábuas e Deus escreve. Então, Moshe fica se preparando e ele sobe para o Monte Sinai pela segunda vez em 1º de Elul. 1º de Elul mais 40 dias, quando dá? Não, Yom Kippur, 10 de Tishrei. Então, Moshe desce com o segundo jogo de tábuas em Yom Kippur, e aí tem um texto lindo do Ward Green, que eu mando para vocês, em que ele fala que o primeiro jogo de tábuas estava fadado a dar errado, porque Deus fez tudo, não tem papel humano, é um conjunto de regras imposto por Deus. Mas que o segundo jogo de tábuas é a possibilidade de renegociação do pacto, em que tanto a humanidade quanto Deus tiveram o seu papel nessa história do pacto, e que, portanto, Yom Kippur é a nossa possibilidade anual, ao reviver esse momento de Moshe descendo do Monte Sinai, com o segundo jogo de tábuas nas mãos, é a nossa oportunidade de renegociar o nosso pacto todo ano. E aí, Bruno, vem a história de onde está Deus, né? A possibilidade de a gente enxergar Deus como a fagulha divina em cada um de nós, e o que quer dizer renegociar o pacto, quando o pacto, de alguma forma, é interno. Entendeu? De novo, a gente, quando usa essa linguagem de Deus, a gente também, eu falo que as crianças têm uma leitura concreta, a gente também. A gente pensa no Deus mexendo lá, sentado no trono, mexendo no seu grande computador e controlando a vida de todo mundo. O que quer dizer a possibilidade de renegociar o pacto quando a gente adota uma teologia diferente? Essas outras duas possibilidades